O Lar Adventista, estamos agora no capítulo 17 e para o dia de hoje desse capítulo, Obrigações Mútuas, veja como o tema é importante. É algo que muitas pessoas interpretam errado na Bíblia Sagrada. Gálatas capítulo 5. Tema de hoje, você já deve, se conhece o texto, saber. As mulheres se submetem, os esposos amam. Vamos esclarecer o que é essa submissão e quanto de submissão deve existir no amor dos maridos pelas esposas. Vamos ler. Não raro se faz a pergunta: não deve a esposa ter vontade própria? Se ela tem que se submeter ao marido, é o marido que rege a vida dela, é o marido que governa a vida dela, ela não tem vontade própria? A Bíblia claramente afirma que o marido é o cabeça da família. Calma. Mulheres, sujeitai-vos a vosso marido. Efésios 5:22. Parece que é assim, né? Mas vamos continuar a leitura. A gente nunca deve ler um texto fora de seu contexto. Em outras palavras, não podemos pegar uma frase isolada e, com base nessa frase isolada, tomar como um princípio, como uma regra. Precisamos entender tudo que envolve onde esta frase está inserida. E a leitura do livro Lar Adventista continua assim. Se esta injunção, se esta frase terminasse aqui, mulheres sujeitáveis a vosso marido, poderiam dizer que a posição da esposa não é nada invejável. Ninguém gostaria de ter uma situação dessas, né? É uma posição difícil e árdua em muitos casos, e seria melhor que houvesse menos casamentos. Olha a conclusão que a autora do livro Lar Adventista, Ellen White, comenta a respeito dessa frase que é muitas vezes mal interpretada na Bíblia. Ela esclarece aqui. Muitos maridos ficam nas palavras: mulheres, sujeitai-vos a vosso marido. Mas leiamos a conclusão da mesma injunção, ela disse. E a frase termina dizendo: como ao Senhor. Efésios 5:22. Essa conclusão da frase, apenas 3 palavras, como ao Senhor, fazem toda a diferença para as frases iniciais desse verso. Explicando aqui, a autora coloca: Deus pede que a esposa conserve o seu temor e a sua glória sempre diante de si. Quem tem autoridade máxima sobre qualquer pessoa é Deus. Não é o marido, não é a esposa, não são os filhos, não são os pais, é Deus. Total submissão só ao nosso Senhor Jesus Cristo. Perceberam aqui como isso faz toda a diferença? Como ao Senhor. Nós devemos ser submissos por completo somente a Deus. Por quê? Porque Ellen White explica aqui. Total submissão só a nosso Senhor Jesus Cristo, que a comprou como propriedade sua pelo infinito preço de sua vida. Jesus nos fez. Pertencemos a Ele porque Ele é o nosso Criador. Isso já bastaria. Porém, como sugeria a leitura de Gênesis capítulo 3, ontem, você deve ter visto que o pecado, a desobediência a Deus e obediência ao amigo de Deus tirou a autoridade que tínhamos sobre a terra. Portanto, Satanás nos tomou de Cristo. E então Cristo, Jesus, veio novamente a este mundo para nos comprar, para nos tomar de volta. E ele pagou um alto preço. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário para comprar a você
a mim, a sua família, a minha família, a sua esposa, a minha esposa, aos seus filhos, a minha filha. Enfim, Deus lhe deu uma consciência que ela não pode violar impunemente. Sua individualidade não pode ser submersa na do marido, pois ela é propriedade de Cristo. Sabe onde isso está na Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 6. Leia 1 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 12 até o final do capítulo, e você verá ali que não pertencemos a nós mesmos. Nosso corpo não é nosso, pertence a Jesus, que pagou um alto preço por nós. Não pertencemos a nós. É um erro imaginar que com cega devoção deve ela, a mulher, fazer tudo exatamente como seu marido manda. Isso é errado. Isto é um erro. Quando ela sabe que assim procedendo atrairia danos sobre o seu corpo e espírito, que foram resgatados da escravidão de Satanás. Se Jesus Cristo já veio para nos comprar de volta, nos resgatar dessa escravidão satânica, não se coloque numa escravidão ao seu esposo. Ao seu esposo, se agir dessa forma, estará sendo um instrumento de Satanás, do inimigo de Deus. Clame a Deus para lhe libertar disso, para salvar seu esposo. Continuando a leitura. Existe e aqui com letra maiúscula, Deus, Jesus, que é mais importante aos olhos da esposa que o marido, é seu Redentor, o Salvador Jesus Cristo. E sua submissão ao marido deve estar na base da indicação de Deus, como ao Senhor. Efésios 5, 22. Isso faz toda a diferença. Quando os maridos exigem completa sujeição de suas esposas, declarando que a mulher não tem voz ativa ou vontade na família, mas deve mostrar inteira submissão, estão colocando as suas esposas numa posição contrária à Escritura, à Bíblia Sagrada, à Palavra de Deus. Portanto, estão sendo usados por Satanás, desviando-nos daquilo que Deus estabeleceu como princípio. Interpretando desta forma a Escritura, violam o desígnio do casamento. E posso lhe afirmar que, infelizmente, há pessoas que interpretam errado a Bíblia Sagrada. Para termos uma interpretação correta da Bíblia, nós precisamos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo foi aquele que moveu, que motivou homens a escreverem a Bíblia. O verdadeiro autor da palavra de Deus é o Espírito Santo, e ele é Deus. Não é uma energia, não é uma força. É Deus presente na terra, em todos os lugares ao mesmo tempo. Este é o Espírito Santo. Ele está aqui para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para nos fazer entender o que a Bíblia Sagrada revela e exige de cada um de nós. Portanto, uma interpretação correta da Bíblia, há necessidade do Espírito Santo. Esta interpretação errada da Bíblia Sagrada é utilizada simplesmente para que possam exercer governo arbitrário, que não é a sua prerrogativa. Percebeu? Aqui há algo importantíssimo. É uma desculpa para impor sua autoridade sobre a mulher. O homem não tem esse direito. Mas lemos na Bíblia, em continuação ao texto, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5, verso 25.
Basta ler um pouquinho mais do contexto de Efésios capítulo 5 e você vai entender que, embora a mulher tenha que se submeter, o homem precisa amar da mesma maneira que Cristo amou a igreja. E como ele fez? Se entregou para resgatar a sua igreja. Se nós, homens, tratarmos dessa forma a nossa esposa, se nos entregarmos, darmos a nossa vida pela esposa, com certeza elas farão muito por nós. Por que devem os maridos se irritar contra suas esposas? Se o esposo lhe descobriu erros e abundância de faltas, e a gente conversou sobre isso alguns dias atrás, no casamento a gente acaba descobrindo algumas coisas que não percebemos no namoro. E se descobrirmos alguma falha de caráter, irritação de espírito, não remedia o mal, diz a autora do livro Lar Adventista. E Jesus Cristo não se irritou com a sua igreja. Pelo contrário, ele ama cada um dos seus filhos. Ele veio para resgatar-nos, tirar-nos das garras de Satanás e nos fazer estarmos na presença de Deus, nosso Criador. Leia a Bíblia, ore, peça perdão pelas suas falhas de caráter. E você, esposo, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Façamos isso pela esposa. Aproveito para lhe convidar para cantarmos do novo Inário Adventista do Sétimo Dia o hino Foi Amor. Jesus veio para buscar e resgatar você, para perdoar você por amor. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, obrigado porque a autora do livro Lar Adventista nos faz compreender corretamente o que é a submissão da mulher ao homem e o que é o homem amando a sua esposa. Ajuda-nos, ó Pai, a como maridos sermos como Cristo amando a igreja, nos entregando para termos uma mulher que é aquilo que tu deseja para a igreja, sem mácula, perfeita. E isso só é possível com a tua presença em nossa vida. Por isso clamamos pelo Espírito Santo. E ajude nossas esposas a se submeterem a nós, mas com base em Ti. Como Cristo amou a igreja, a mulher deve se submeter ao marido, mas como a Ti, Senhor. E se submeter a Ti, se entregar a Ti, é o melhor que cada um de nós pode fazer. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Sejamos a força da nação.